Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que está sempre conosco, consumindo o nosso conteúdo, as nossas várias consultorias em várias áreas jurídicas, mais de 10 áreas do direito que a gente vai atendendo ao longo das edições do nosso Boca no Trombone, também dando vez, dando espaço de opinião para as entidades que participam do programa e, claro, contando sempre com a tua participação. Você interage conosco pelos nossos canais de contato, tem o WhatsApp que está na tela, também tem o nosso perfil nas redes sociais, que é o mesmo, pessoal, é o @programa Boca no Trombone. Você nos encontra no YouTube, no Instagram, no Facebook, vem com a gente para construir mais uma edição do programa. Olha, no plano aberto vocês já viram aí os convidados de hoje, né? O estúdio está cheio aqui, mas antes a gente vai também entender, saber o que temos mais de conteúdo para a edição de hoje aqui do Boca na TV. Tem o recado dos aposentados com a Fetapergs, tem o destaque para os consumidores, sim, com o quadro especial O Consumidor em Destaque. E os direitos dos servidores também, dando o seu recado para você que é servidor público, sempre manda a sua dúvida aqui para a gente. Vá, encaminhe, mande as suas questões pelos contatos que estão na tela, tem o WhatsApp e também tem o nosso perfil nas redes sociais. Deixa eu apresentá-los, quem está com a gente na manhã desse domingo, em nome de Bruno Vilar, Advocacia e Consultoria Previdenciária, ele, o nosso consultor previdenciarista, doutor Bruno Vilar, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, meus colegas de bancada. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É sempre um prazer estar participando e esclarecendo as dúvidas dos segurados e seguradas da Previdência Social. Coisa boa. Os segurados agradecem. E conosco aqui, estreando aqui na nossa bancada, em nome da Central Precatórios, está com a gente a sua diretora jurídica, a doutora Laura Albrecht Freitas. Doutora Laura, bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia, doutor Solano, bom dia aos meus colegas, bom dia aos telespectadores e telespectadoras. Estou aqui nessa manhã de domingo para esclarecer umas dúvidas sobre precatórios, que é um tema que gera tanta curiosidade e tantas dúvidas, porque todo mundo ou tem um precatório ou conhece alguém que tem um precatório. Essa é uma verdade. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais desse mundo aí dos precatórios. E na área trabalhista, ele, o nosso especialista, em nome de Moisés Advogados, está com a gente o doutor Tiago Moisés. Doutor Tiago, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, essa bancada que me acompanha. Bom dia a ti, trabalhador e trabalhadora do nosso Brasil. Sempre um prazer estar aqui respondendo a tua pergunta. Vamos lá, então, bora lá responder. Já temos as primeiras dúvidas que vão chegando para a gente. Doutor Bruno, Paulo Ricardo, lá de Viamão, diz ele, trabalho desde os 13 anos de carteira assinada e trabalho uns 20 anos como vigilante. Posso me aposentar por tempo de serviço ou especial? Tenho 61 de idade, a dúvida do Paulo Ricardo. Bom dia, Paulo Ricardo. Bom, pois então, tu trabalha desde os 13 anos de idade, tu, consequentemente, tem mais de 35 anos de tempo de contribuição, obviamente. Esses 20 anos que tu tem como vigilante, ele pode ser enquadrado como atividade especial. Então, é possível tu enquadrar, converter esse tempo. Tu não tem 25 anos de tempo especial, então tu não poderia se aposentar única e exclusivamente na atividade especial. Mas tu pode converter esses 20 anos em tempo comum até 12 de novembro de 2019. Então, é possível, sim, tu ter 35 até mais de 40 anos e o teu fator previdenciário ser até positivo. Então, é interessante tu consultar um profissional de sua confiança, um advogado especialista na área, para verificar e fazer um planejamento qual seria a melhor solução. Mas me parece que tu tem tempo, sim, para aposentadoria numa das regras de transição. Obrigado, doutor Bruno. Vamos agora com a questão dos trabalhadores e das trabalhadoras para o doutor Tiago Moisés. Doutor, esse telespectador pede assim, ó, não quero ser identificado, vamos respeitá-lo, né? Final do telefone 3738, trabalho num hospital no turno da noite. Meus colegas da enfermagem fazem 12 plantões, trabalho na recepção e internação. Faço 15 plantões mensais. É certo isso? Olha, ele sabe que o senhor é especialista na área da saúde, doutor. Bom, o trabalhador não quis se identificar e eu acho que é muito correto ele não querer se identificar, até porque, infelizmente, ainda existem empresas que perseguem os trabalhadores, que buscam os seus direitos trabalhistas e algumas perseguem até quem pergunta na TV sobre alguma coisa, né? Nesse caso específico, tu tem que ver a convenção coletiva da categoria se ela autoriza. Tá me parecendo, sem muito me aprofundar no caso, porque eu não tenho todos os dados, tá me parecendo
um tipo de perseguição a ti, né? Porque se os teus colegas que exercem a mesma função fazem 12 e tu faz 15, tu tá dobrando o plantão. Então, me parece uma perseguição, mas tem que ver o que diz a convenção coletiva da categoria. Perfeito, obrigado, doutor Tiago. Hoje a gente está recebendo aqui, em nome da Central Precatórios, a doutora Laura, que é diretora jurídica da empresa. Doutora, a Central Precatórios, né, teve a sua fundação, teve seu surgimento no início dos anos 2000, né? Como que era o cenário dos precatórios lá, no momento da criação da empresa? Ele era bem diferente, por várias razões. Primeiro porque lá no início dos anos 2000 ainda se pagavam precatórios do final da década de 90. Então, até 99, alguns dos anos 2000 foram quitados. E aí, e não se tinha também essa regulação da venda dos precatórios. Hoje a Constituição Federal permite a venda de precatórios. Sim. E antigamente ela permitia, mas ela não especificava em quais casos ele poderia ser utilizado. Hoje as empresas podem comprar os precatórios para abater impostos, para abater multas impostas pelo fisco federal e alguns municipais e pelos estaduais também. E antigamente, esses precatórios eram comprados para ser utilizados basicamente como garantia em recursos em execuções fiscais. Então, para que a empresa não tivesse suas contas bloqueadas, seus bens atingidos, eles compravam um precatório e indicavam. E aí eles tinham aquela execução suspensa e podiam discutir. Então, durante essa discussão, não tinham os atos expropriatórios. Sim. O que acontecia? Os precatórios eram mais baratos no mercado. Como ele era um negócio de alto risco, as empresas pagavam menos, os precatoristas recebiam menos. Claro. Hoje, como a lei permite, o Estado é obrigado a aceitar aquele precatório, em sendo preenchidos os requisitos pela empresa e pelo precatório, o Estado é obrigado a aceitar. Então, ele deixou de ser um negócio de risco e aí ele valorizou. Hoje, os precatoristas recebem mais na venda dos seus precatórios. Tá certo. Vamos falar mais sobre precatórios ainda no programa de hoje. Você que é precatorista, mande a sua questão aqui pra gente. Recado dos aposentados? Temos. E ele vem em nome da Fetaperax. Senhores telespectadores, nossa expectativa de que nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador, tenhamos importantes anúncios de políticas, de projetos governamentais que beneficiem e que prestigiem os nossos trabalhadores e que os aposentados sejam reconhecidos, que tenhamos também para os aposentados que continuam sendo trabalhadores, sejam benéficas. Isso é importante, se reconheça que os aposentados já deram sua contribuição para o desenvolvimento do Brasil e que o presidente apresente, então, uma política, um projeto, já que tem a antecipação do 13º, pense no 14º, para o Natal, para o fim de ano, que é um segmento importante na sociedade, que continua contribuindo, olha, nos municípios, como é importante o conhecimento, a participação, a atividade dos nossos aposentados. Vamos reconhecer e vamos trazer boas informações e dar entusiasmo aos nossos aposentados para que continuem a vida com dignidade e também continuem contribuindo com a sociedade. É muito importante. Vamos valorizar os nossos aposentados. Feliz 1º de maio para todos os trabalhadores, para todos os cidadãos. Abraço a todos. Muito obrigado ao presidente José Pedro Kuhn, sempre atento às demandas dos aposentados, pensionistas e idosos. Mais consultoria, mais dúvidas? Hoje a gente está recebendo o doutor Bruno Vilar na consultoria previdenciária. Doutor, o Jorge, sou aposentado, recebi a minha aposentadoria no Bradesco, mas sem minha autorização, o banco BMG trocou minha conta para eles. Devo procurar um advogado? Quer saber o Jorge, doutor? Jorge, bom dia. Deve sim procurar um advogado, tá? O banco ele não pode trocar sem autorização do titular, que no caso é o senhor, tá? Então tu deve procurar um especialista na área para entrar inclusive com uma ação de indenização por danos morais por troca sem sem o seu consentimento e sua autorização. Não poderia fazer isso, tá?
Perfeito. A questão agora é trabalhista com o doutor Tiago Moisés, o nosso especialista na área. Doutor, a Vera, gostaria de saber se tem limite de atestado mensal. É a dúvida da Vera. Oi, Vera, tudo bem? Bom dia, bom domingo. Vera, não tem limite de atestado, né? O empregador ele não pode tolir o empregado ficar doente. O que tem de limite é de dias. A partir do 14º dia, né, tu vai ir para o INSS. A partir do 15º dia, na verdade, tu vai ir para o INSS, o empregador vai deixar de pagar, quem vai pagar é o INSS. Só isso, mas não tem limites de atestados, né? Se tu estiver doente, tu vai no médico e tu pega atestado. Perfeito. Obrigado, doutor Tiago. Mais uma questão aqui, que a gente está hoje debatendo sobre precatórios com a doutora Laura, da Central Precatórios. Doutora, a senhora até já sinalizou o que mudou, né? Mas e mais mudanças nos precatórios para o tempo atual, na legislação, o que temos? Atualmente, o precatorista que deseja receber o seu precatório, ou ele recebe a parcela preferencial para os credores com mais de 60 anos, ou portadores de doenças graves. Tem também a possibilidade da conciliação ofertada pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os federais e os municipais não têm a figura da conciliação. O Estado paga hoje 60% do valor líquido do precatório. Isso também é previsto na Constituição Federal. E também tem a possibilidade da venda do seu crédito. E aí a venda ou compram investidores que fazem a conciliação com o Estado, ou então empresas que têm dívidas, multas com o Estado do Rio Grande do Sul, com os entes públicos em geral, e aí fazem a compra do precatório. E a legislação não especifica como que a venda deve ser feita, Sim. Mas as empresas mais sérias, mais corretas, fazem a venda em tabelionato de notas. É o mais adequado, né? É o mais adequado, é o mais seguro para os precatoristas. Então, os precatoristas que desejam vender têm que ter essa segurança. Tem que ser feito dentro de um tabelionato de notas. Perfeito. Muito bom. A doutora Laura retorna daqui a pouquinho para dar mais informações para você que é precatorista. Porque agora tem recado. Você conhece as garrafas Top Life da WaterSul? Então, veja o recado deles. Conheça um mundo de saúde e bem-estar que traz até você a revolução da hidratação. Garrafa alcalina com magnésio ou potássio. As garrafas transformam a água comum em água alcalina, uma poderosa fonte de benefícios para a sua saúde. Aumenta a sua disposição física, hidrata muito mais o seu corpo, melhora a capacidade cognitiva e auxilia na fortificação do sistema imunológico. A garrafa alcalina com magnésio ainda faz com que a água traga mais benefícios, contribuindo com a regulação do humor e auxiliando nas enzimas digestivas. Assim como a garrafa alcalina com potássio, que faz com que a água ajude a controlar a pressão arterial, fortalecer os ossos e combater a ansiedade. As garrafas Top Life são versáteis, fáceis de usar e podem te acompanhar no dia a dia em qualquer situação. Ideais para serem usadas na academia, no trabalho, nos momentos de lazer, enquanto você se locomove e até em casa. Garrafas Top Life, transformando água em saúde. Muito bom. Entre agora em contato com o time de vendas da WaterSul. Escolha a melhor opção para você. Mais consultoria, hoje com o Dr. Bruno Vilar, na consultoria previdenciária. Doutor, o Rogério de Canoas, uma pessoa com 3 filhos, sendo um com necessidade especial, ganha o LOAS, de um salário mínimo. Se ela trabalha em regime de CLT, seu filho perde o LOAS? Rogério, bom dia. Pois então, são 3 filhos e mais a esposa que reside na residência. Então, são 4 pessoas residindo na mesma casa. Teria que verificar qual o valor que ela vai receber trabalhando com carteira assinada. Porque se essa renda dela, somado com o LOAS que a pessoa deficiente já recebe, ultrapassar 1/4 de salário, a renda per capita familiar ultrapassar 1/4 de salário mínimo, ela perderia para o INSS. Até depois, o judiciário tem entendido que passando de meio salário mínimo, tu perderia. Sim. Mas aí tu teria que verificar essa questão, qual o valor que ela vai receber trabalhando de carteira assinada. Se somado com isso, a renda per capita vai ser maior que 1/4 ou meio salário mínimo. Então tem que avaliar o caso concreto, procurar um profissional de sua confiança para verificar qual é a melhor estratégia a ser adotada nesse caso. Bom, muito obrigado, doutor Bruno. Agora a questão é trabalhista, repasso ela ao nosso especialista, o doutor Tiago Moisés. Doutor, a Janete, lá de Sapucaia, trabalha há 10 anos na mesma empresa, gostaria de sair. A administração ofereceu um acordo que ficaria retido 20% do FGTS, 20% da multa e folhas do seguro. Está correto a questão da Janete, doutor? Janete, tudo bem? Bom dia.
Se a empresa te oferecesse este acordo antes de 11 de novembro de 2017, eu ia dizer que baita picaretagem que eles estão fazendo, né, contigo, né? Em vez de pagar tuas rescisórias, estão querendo cortar tudo pela metade. Mas essa picaretagem foi legalizada com a reforma trabalhista de 2017. Aquela que diziam que não tirou direitos dos trabalhadores, mas tirou o teu direito. E legalizou agora, por exemplo, esta sacanagem. Sim, é previsto na CLT, então é legal fazer isso. Infelizmente, né? Até que vem uma legislação para mudar isso, né, doutor? Com certeza, com certeza. Estamos esperando isso, né, doutor Solano? Isso aí, com bons nomes aí na nossa frente legislativa, certamente vamos conseguir. Hoje a gente conversa também aqui na Central Precatórios com a doutora Laura Freitas. Doutora, a senhora falou aí sobre o novo cenário dos precatórios. Lhe pergunto, hoje é um cenário que favorece tanto o precatorista quanto o investidor? Sim. Sim, hoje é um cenário que favorece. Já tivemos cenários um pouco melhores, né? Logo em 2017, ali, quando houve a publicação da lei do Compensa, o Compensa tirou as multas e os juros das condenações impostas às empresas. Então, foi o momento em que os precatórios mais foram valorizados no mercado. Hoje, o Compensa se assentou, a subrogação se assentou, então baixou um pouco o valor, mas não voltou para aquele cenário lá do início dos anos 2000, anterior a 2017. Sim. Isso não temos e não temos previsão de voltarmos para isso, que é uma boa notícia para os credores. Então, hoje os precatórios valem um pouco mais, sim, do que valia antigamente, e é um bom cenário para vender os precatórios, para fazer acordo. Enfim, consultar uma empresa especializada como a Central Precatórios ou até mesmo seu advogado e ver qual é a melhor opção para receber, para monetizar esse precatório, que na verdade é uma picaretagem, como disse o meu colega aqui, do Estado, né? É uma promessa, é um título, te entrego, ó, eu te devo e vou te pagar quando eu quiser. Mas tu me deve, tu tem que me pagar hoje. Muito bom, obrigado, doutora Laura. Agora o meu papo é com você, que é servidor público. Mandou a sua pergunta? Está esperando a resposta? Então veja agora no nosso Direitos dos Servidores. Bom dia, doutor Solano. Hoje, para os nossos servidores públicos, eu trago aí a questão da readaptação profissional. Ela serve para aqueles servidores que não conseguem desenvolver aí a sua atividade habitual devido a uma incapacidade laboral, mas há a possibilidade de desenvolver outras, sendo respeitado, claro, a sua limitação funcional diante desse seu quadro de saúde. Devemos destacar que deve ser respeitado o seu salário. Não poderá haver a redução salarial em hipótese alguma. Como que fica, então, essa questão da readaptação para os nossos professores? Trago aqui um ponto importante que para o professor readaptado dentro do ambiente escolar, este período da readaptação, da nova atividade que ele está vindo a desenvolver, deverá ser respeitado como tempo de magistério. Ou seja, será contabilizado para o tempo de magistério, para uma aposentadoria especial. Lembrando que antes da reforma da Previdência, a readaptação só poderia ocorrer para o cargo e atribuições para que este servidor público prestou aí o seu concurso. Após a reforma da Previdência, há possibilidade de ir para outros cargos, mas devendo sempre ser respeitado os requisitos para o cargo. O que seria essa questão dos requisitos? A questão da escolaridade, a questão da idade, esses são os requisitos. Então, são esses os pontos aí da readaptação, lembrando que não poderá haver a redução do seu salário. Um abraço a todos e desejo aí um ótimo domingo. Até o próximo. Muito obrigado, doutora Aline Danelon, do nosso time aqui de Direito Administrativo. Antes do nosso intervalo, vamos rapidinho para mais duas aqui. Doutor Bruno, o Olívio quer saber, sou aposentado por invalidez desde 2018. A empresa não deu baixa na minha carteira de trabalho. O que faço? Olívio, bom dia. Bom, essa é uma questão bem interessante. Na verdade, tu ainda está vinculado, embora esteja aposentado por invalidez desde 2018, tu ainda está vinculado à empresa. A empresa não te demitiu. A aposentadoria por invalidez, embora seja
aposentadoria permanente, ela não se torna definitiva. Porque tu pode, periodicamente, de 2 em 2 anos, fazer perícias no INSS e for constatado que tu está apto para voltar a trabalhar. Por isso, a empresa, ela não deu baixa na carteira. Porque, na verdade, a aposentadoria, ela suspende o contrato de trabalho. Tu está vinculado àquela empresa. Então, a empresa nem poderia dar baixa. Não é correto ela fazer isso. Sim. Tu vai receber, aposentado por invalidez, tu vai receber o teu FGTS, mas tu não vai receber as verbas rescisórias. Por quê? Porque tu está vinculado, como eu falei, tu pode recuperar a tua capacidade laborativa e tu está vinculado à empresa. Então, a empresa não deve dar baixa na sua carteira. Obrigado, doutor Bruno. A gente tem mais uma dúvida aqui, é dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quem responde é o doutor Tiago Moisés, o nosso especialista no direito trabalhista. Doutor, o Adesvaldo, lá pelo Instagram, estou de atestado médico. Vão descontar meu vale alimentação, doutor? Olha, Adesvaldo, bom dia. Como eu gostaria de te dizer que eles não vão descontar o vale alimentação. Até porque, né, o trabalhador, quando ele está doente, ele também come, né? Então, eu gostaria de dizer que não, mas infelizmente sim, e é legal, infelizmente, eles vão te descontar o vale alimentação enquanto tu tiver de atestado, infelizmente. Obrigado aos doutores, eles seguem com a gente aqui no Boca no Trombone. A gente vai dar aquela paradinha para você tomar uma água, sempre em nome da WaterSul, com seus purificadores e mineralizadores de água. Na volta do intervalo, tem mais consultoria previdenciária, trabalhista, mais central precatórios, tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado pela sua audiência, você que participa, interage pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, sempre encaminhando a sua dúvida ao longo da edição do Boca. Ainda dá tempo, mande as últimas aí. Vamos aqui com o doutor Bruno Vilar, ele que nos atende na área previdenciária. Doutor, o Silomar lá de Guaíba pediu aposentadoria especial e está na justiça. Tenho 35 de carteira, 64 anos e 4 meses de idade. Será que aposento nesse ano? Os advogados estão pedindo a especial, pois sempre trabalhei com um serviço insalubre. Silomar, bom dia. Pois então, a aposentadoria especial é uma aposentadoria bem complexa, tá? Ela está na justiça, vai depender de certos fatores para que ela ande rápido ou não, enfim, onde caiu, qual a vara e tudo mais. Mas como é uma aposentadoria muito complexa, a depender da situação, ela pode levar até de 1 a 4 anos para sair. Mas é possível sim que tu receba esse ano, eu não sei a que pé está o seu processo, teria que consultar o seu advogado para verificar a situação. Obrigado, doutor Bruno. A questão é dos trabalhadores e das trabalhadoras, para o doutor Tiago Moisés, o nosso especialista. Doutor, o Sérgio lá de Charqueadas, a empresa Gerdau não paga insalubridade porque fornece EPI. Está correto? Quer saber o Sérgio, doutor? Sérgio, bom dia. Doutor Solano, eu fico feliz quando eu posso falar de boas empresas, porque eu tenho a peste de ser o advogado dos trabalhadores, né? E dizem, você é contra todas as empresas. Mas essa empresa que foi citada aí, a Gerdau, é uma empresa que faz quase tudo corretamente, tanto que ela tem pouquíssimas reclamatórias trabalhistas, né? Não tenho procuração para defender a empresa, mas no caso dessa empresa específica, ela é um paradigma a ser citado. Está correta, ela fornece todos os EPIs de qualidade. Olha, eu nunca tive uma reclamatória trabalhista que tivesse a Gerdau no polo. É uma baita de uma empresa. Muito bom. Obrigado, doutor Tiago. E para a gente encerrar, fechar aqui o Central Precatório de hoje com a doutora Laura Freitas, ela que é diretora jurídica da empresa. Se o precatorista ouviu tudo que a senhora falou, ficou interessado, o que ele deve fazer para ter uma avaliação, doutora? No nosso site, centralprecatórios.com.br, tem Avalie o seu precatório. É uma calculadora. Ali você coloca o valor
bota alguns documentos, preenche algumas informações e a gente entra em contato em pouquíssimos dias, em menos de uma semana a gente entra em contato e diz ali mais ou menos o valor que a pessoa tem, porque a gente entra no site do TJRS, bota o número do precatório e aparece o valor bruto. Aquele valor não desconta os honorários do advogado ou da advogada, nem o desconto previdenciário e nem o imposto de renda. Então, para obter o valor líquido, centralprecatórios.com.br, avalie o seu precatório. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Os consumidores estavam esperando, sim, a sua vez. Então, vamos lá para mais um Consumidor em Destaque. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, nossos ouvintes, nossos telespectadores. Falar de direito do consumidor é sempre um prazer, principalmente com uma pessoa tão qualificada e tão comprometida com comunicação. Parabéns, doutor Solano, pelo seu trabalho. Doutor Solano, tem uma dúvida aí que as pessoas muitas vezes têm, o consumidor de uma forma geral, com relação à revisão contratual. Muitas vezes, quando o consumidor vai até a instituição bancária requerer um empréstimo, ele não sabe o que está contratando, não sabe o que vem depois. Esse cuidado a gente tem que ter. Toda informação tem que ser clara, precisa e ostensiva ao consumidor. Essa é a garantia do nosso CDC, o nosso Código de Defesa do Consumidor. E muitas vezes não é. O consumidor contrata um empréstimo, não sabe o que está contratando, muitas vezes vítima de uma venda casada, que é aquela contratação do seguro, a contratação de um título de capitalização, e não sabe, não está claro para o consumidor isso também, não sabe o número de parcelas. Então, todo consumidor que se sentir lesado, ele pode recorrer ao Poder Judiciário, sim, para revisar o contrato. E em caso de uma cláusula abusiva, vamos buscar o quê? Que seja nula esta cláusula. Por isso existe a revisão do contrato no Poder Judiciário. Não deixe de buscar o seu direito nunca. Consumidor, o direito é seu. Muito grato ao doutor Marcelo Almeida, nosso especialista aqui na área do direito do consumidor. Deixa eu agradecer, fazer os agradecimentos. Doutor Bruno, obrigado por estar com a gente aqui na bancada. Sempre é um prazer, doutor Solano. Bom dia a todos os telespectadores e bom domingo a todos. Doutor Tiago, uma alegria sempre tê-lo aqui com a gente para reforçar o caldo aqui na consultoria trabalhista. Sempre um prazer estar aqui falando contigo, trabalhador, trabalhadora, sobre os auspícios do Dr. Solano, que é o maior jornalista que existe aqui no Rio Grande do Sul, que é o cara que traz a informação para ti, trabalhador, trabalhadora, aposentado e aposentada. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Bondade. Importante é ter amigos aí, né? Como a gente fala. Doutora Laura, obrigado pela estreia aqui. Vamos falar mais de precatórios no programa. Vamos, estamos à disposição. Eu e meus colegas da Central Precatórios, sempre que convidados, viremos. Adorei a experiência. Obrigada aos meus colegas. Obrigada aos telespectadores e telespectadoras. Desejo a todos um bom domingo e uma boa semana. Muito obrigado. Obrigado ao Bruno, à Laura e ao Tiago que comigo fizeram a edição de hoje aqui do Boca no Trombone. Pessoal, durante a semana a gente tem aquela combinação, né? @programa Boca no Trombone é o nosso endereço. Olha só, você nos encontra no YouTube, no Instagram e no Facebook. Vá lá, te inscreve, curte lá os conteúdos diferenciados que tem. Toda essa turma que está aqui também está lá nas redes sociais interagindo, inclusive, com vocês. Tá certo? E no domingo que vem, o que teremos? Teremos mais uma edição do Boca no Trombone a partir das 8h30 aqui na tela da Band. Grande abraço e até lá! Fechou.